O filme já começa como um clássico filme de sessão da tarde, onde tem a menininha que é dedicada e estudiosa buscando entrar para a melhor faculdade, e do outro lado tem um cara que é descolado e pegador, mas é burro que nem uma porta, que sai de regata na festa achando que é micareta, com espinhas nas costas e bafo de cocô. E tudo já começa com o Neo querendo estudar seus poemas amorosos, e o Woody escutando o Run DMC, e eles começam a brigar por causa do barulho, e quando ela vai fechar a janela revoltada, acaba apagando os peitinhos. E se você pensa querer mostrar, sabe que não, né? E o filme mostra como cada um acorda de manhã, e Woody já começa na brincadeira do sobe e desce nervoso. Enquanto isso, Neo está tomando café da manhã com a família, e sua mãe tem uma verruga enorme no rosto. E na casa de Woody ele é o clássico pobre, que come com as mãos e fala, e nós vai. Neo, por ser uma CDF, geral zoa com ela, e nem o ônibus da escola respeita. E Woody pega carona com seu amigo que tem o nome de Horse, que significa cavalo. E imagina em qual prisão o pai dele deve estar para colocar o nome desses e um moleque ser babaca. Eles estão indo pra escola e Neo está passando por uma poça d'água e eles estão de carro, então já dá pra associar uma coisa a outra, né? E ela chega na escola parecendo um algodão doce, e quando chega em seu armário, Woody está com sua namorada Brianna, que é a mais descolada da escola, a clássica patricinha vagaba, que faz de tudo pra estar por cima dos outros. Eles estudam juntos na aula de História e Antropologia, e quando ela abaixa para pegar um lápis que caiu, ele troca a página do computador para o site penisgrande.com. E se você acha que estou fazendo piada, não estou não, é do próprio filme. E a professora só olha com uma cara de safada. No mesmo dia eles vão fazer uma excursão em um museu e seu professor pede para eles saírem em duplas para o trabalho valendo ponto, e coloca os dois juntos, e é aí que vem a treta do filme, pois eles começam a brigar sério na frente de uma estátua de um deus inca, que tem poder de transformar as pessoas, e começa a sair uma fumaça estranha. E na hora de dormir naquele dia, Neo lê o seu poema e Woody vai dormir peladão. Quando acordam, vocês já devem imaginar o que rolou, né? Woody acordou no corpo de Neo e agora ele tem 2 peitos e uma moita, e Neo acordou no corpo dele com a giromba assanhada, se é que você me entende. E se você for menor de 14 anos, estou falando de acordar com fome, ok? Então vá lá tomar seu café da manhã, filho. Woody percebe que Neo é muito controladora, pois ela tem escrito nas calcinhas os dias da semana, e Neo está tentando acalmar o calango saltador dele, pois ela não sabe como baixa a criança. No café da manhã, quase que os dois começam a passar mal, pois o café dela é mingau de aveia com gosto de vômito, e o dele é linguiça e ovo frito cheio de gordura, instalando no infarto fulminante. Neo pega carona com Horse, enquanto Woody precisa ir andando, pois o ônibus passou direto. E no colégio eles tentam agir de forma natural, mesmo Woody agindo igual uma menininha. E na hora de ir no banheiro ele vai fazer xixi sentado e ainda usa um papel para se ajeitar. E na aula ele precisa fazer uma apresentação e ele começa a falar um monte de besteira para enrolar na aula. E lembra daquela Brianna? Ela chega nele e diz que gostaria de encontrar com ele e que faria uma brincadeira diferenciada, que ela se assustou e saiu correndo. Mas se eu pudesse chutar, eu diria que é o coco invertido com a gaita de Foley cachaça. E não sei se isso existe, então para quem é entendedor dessas coisas, coloca aí no comentário. Galera, esse é o clássico filme de sessão da tarde, onde o pessoal troca de corpo e tem que viver a vida do outro. Então vamos botar um pouco mais de ânimo nesse filme, pois parece aqueles filmes brasileiros da Rede Globo. Ela chega na oficina para falar com Horse, e quando chega lá, ele diz que naquela noite eles sairiam para pegar geral, e coloca a mão no saco e cheira, e diz que não toma banho há 3 dias. E me subiu um refluxo aqui, e depois os dois vão treinar para o grande jogo da temporada, que seria decisivo para o futuro deles. E no vestuário o cara aparece peladão na frente dela e começa a falar como se não fosse nada, enquanto ela tenta se concentrar. E eles acham que no dia seguinte tudo voltaria ao normal, mas nada mudou, pois ele acorda com a moita e ela com a mandioca assanhada. Ela começa a usar algumas roupas mais arrumadas, como camisa e calça social, e só de raiva no dia seguinte ele começa a andar que nem piriguete. Galera, com todo respeito, ela tá parecendo a bruxa do 71, com esse cabelo de espanador. E pra se vingar, ela se inscreve no teatro e começa a fazer algumas coisas vergonhosas, e elogiar o brinquedo das pessoas no banheiro, pra queimar a imagem dele. E agora vem aquela cena que todos estão esperando. No vestuário, ele só aproveita para ficar olhando as meninas tomando banho até aparecer a professora com a moita violenta. No dia seguinte, ela aproveita para terminar com Brianna, e de raiva, ele diz que vai ficar com o motoqueiro da escola. E na hora do puxão de cabelo nervoso, ele peida na farofa e o cara fica só de sunguinha esperando. E no dia seguinte, o cara diz que pegou ela bonito e a escola toda fica zoando. Então ele vai tirar satisfação, mas quase apanha por estar no corpo dela. E ela parece dar um soco na cara do cara e ali eles começam a se entender. E lembram que tudo aquilo aconteceu depois de brigarem na frente da estátua. Mas mesmo falando com a estátua, nada acontece. Se eu fosse eles, teria derrubado a estátua e saído correndo. Eles começam a se ajudar, pois ela
precisava fazer uma entrevista para a faculdade de Yale e ele precisava jogar no último jogo do ano, e se ele fosse bem, ele conseguiria uma bolsa na faculdade e não precisaria ser chapeiro do Bob's. E galera, nada contra, hein? Me amarro em Bob's. Ele começa a fazer amizade com as meninas vagabundas para entender o que elas pensam sobre ele. Mas antes, vamos à cena dela arrancando a moita. E aquele refluxo voltou aqui de leve. E a Brianna diz que só ficava com ele porque ele era popular. Isso ajudaria a ganhar o prêmio de rainha do baile no último ano. E do outro lado da cidade, ela saiu com Ross para uma festa e começa a encher a cara para se enturmar com geral. E acorda com uma dor de cabeça. E no dia seguinte, eles estão treinando mais um pouco de futebol e ela fica galuda encostando nela mesmo. E nisso eu fiquei confuso, pois ela roçando nela mesmo ficou galuda? Vocês percebem o quanto isso é estranho? De noite, Woody descobre que a mãe de Mel não gosta dele e da família dele, pois eles eram pobres e não queria que ela se metesse com pessoas da laia dele. E os dois ficam brigados, pois de acordo com a mãe, ela tinha o mesmo pensamento. E no dia seguinte será a entrevista e o grande jogo. Ele chega na faculdade e começa a conversar com o reitor, e o cara tem uma cara de peifólido, isso pra não falar outro nome. E ele fica nervoso e começa a tentar imitá-la, só que de maneira toda errada. E o reitor diz que ela não seria aceita. E ele pede desculpas e começa a falar de 50 Cent e de vários raps, e consegue a bolsa pois o reitor se amarrava nos negões. E na escola começou o jogo e ela só está dando mancada fora, e o time rival está vencendo. Mas como um clássico poder do protagonista, ela invoca os poderes do Flash do Ronaldinho e começa a driblar geral. E marca o ponto da vitória e consegue também uma bolsa para uma faculdade, e não vai precisar ser chapeiro do Bob's igual seu pai. E no final do filme os dois voltam seus corpos e no meio do baile os dois começam a se pegar. E misteriosamente pela edição de Hollywood, as pessoas somem da volta deles. E depois eles ficam se pegando enquanto seus pais ficam olhando na porta. E aí já tem dois erros. Primeiro, que se eu fosse o pai da menina não ficaria torcendo igual o cara fez, já chegaria com um pedaço de pau pra meter nele. E segundo, que ela disse que não iria no primeiro ano da faculdade pra ficar com ele, sendo que ela conseguiu uma bolsa pra Yale, uma das melhores faculdades do mundo. E eu vendendo minha arte na praia pra pagar o cursinho de Excel e sair da chapa do Bob's e ir pro caixa. É isso, pessoal, mais um filme recapitulado.